Marcelino? Oi. Oi, paz do Senhor. Paz do Senhor. Desculpa o atraso aqui para entrar. Não tem problema. Eu estava conversando com a Ângela e eu gostaria que a gente orasse por ela, quem for orar aí na introdução, né? Para a família dela, que ela acabou de falecer, perdeu o irmão dela. Então, eles estão bem abatidos. Ela está bem chateada, porque não estava esperando assim, né? Sim. Se a gente pudesse, nós somos uma família, então é um momento de muita dor. E se vocês pudessem, quem for orar, pudesse orar pela família da Ângela. É o Flávio, né, Débora? Oi, Cid. Entendi. É o Flávio? Isso, ele mesmo. Senhor Jesus. Entendi, tá bom. Obrigada. Bom, vamos dar início então? Tá ok. Pai amado, querido. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. Abençoe, Senhor, esse estudo bíblico que nós iremos fazer, Pai. E também, Senhor, estamos agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, tocar o coração de cada um. Que o Senhor dê, Senhor, o conforto, Senhor, para todas as famílias, Senhor, que estão necessitando, Pai. Senhor, Pai querido, venha trabalhar na vida de cada um. Abençoe esse culto, Pai. Abençoa o culto que nós estamos fazendo, Pai, para renovo espiritual, Senhor. Que o Senhor venha agir na vida de cada um e abençoa também essa escola bíblica dominical, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Amém, pessoal. Bom dia a todos. Deus abençoe a todos. Então nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo do livro de Jó. Nós somos da 4ª Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Família em oração. Sejam todos bem-vindos. Então vamos aqui dar sequência, né? Hoje nós vamos iniciar a parte 3. Tem alguns microfones que estão dando um pouco de interferência. Pega o meu telefone e põe aqui. Eu acho que é bom fechar o microfone de algumas pessoas. Aqui tá. Fecha o meu. Fecha o meu. Tá, deixa eu tentar aqui. Era o meu, Marcelino, que estava aberto. Perdão aí. Ah, é? Tá, mas eu fechei também o da irmã Helena. Pronto. Tá aqui. Então vamos lá. Nós temos... vamos continuar aqui, né? A gente já falou que o livro de Jó ele faz parte daqueles 5 livros poéticos, né? A gente viu na estantezinha aí. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso índice, né? O que a gente já viu? Na parte 1, a gente fez um estudo técnico do livro, né? A gente trouxe várias informações. E aí, na parte 2, no domingo passado, a gente começou com as leituras, né? E as mensagens, as reflexões, né? O entendimento. A gente vai lendo e vai conversando, vai entendendo o que está escrito. E a gente... No domingo passado a gente falou do capítulo 1, né? Sobre a cena inicial. A gente vai terminar ela porque no capítulo 2 ainda está dentro da cena inicial. Nós vamos ver o capítulo 2, né? Vamos ver o segundo round dos problemas de Jó, né? Que a gente falou, onde ele vai perder a saúde. Nós vamos ver também a chegada dos amigos dele, né? Que a gente vai começar os diálogos também. E também Jó... No capítulo 3, ele vai começar a falar, amaldiçoar até o dia que ele nasceu, e a gente vai entender por quê. E aí no capítulo 4 e 5 tem o amigo dele, o primeiro que começa a falar aqui, que é o Elifas. A gente vai ver isso, a gente vai ver no capítulo 6 também, quando Jó vai justificar as queixas dele. No 7 ele já vai começar, aqui a gente tem aqui uma contenda com Deus, a gente vai entender o que é isso. Mas a gente ainda não sabe se vamos chegar até lá, mas vamos indo nessa sequência, né? Então a gente viu, já estou passando aqui muito
muito rápido, né? A gente viu na primeira parte, conhecemos a virtude de Jó, a família dele, as riquezas lá. Falamos sobre que ele era sacerdote da família, falamos da importância do zelo, né, pela educação da família na vida espiritual, né? Então Jó fazia isso muito bem, a gente viu. Depois a gente começou a falar sobre aquela primeira conversa no céu, onde Deus estava conversando com Satanás e disse para ele se ele conhecia o Jó, que Jó era reto e fiel. E Satanás disse que para ele era conveniente, porque estava tudo bem, estava abençoado, tal. A gente viu isso. E Deus permitiu que Satanás tirasse as coisas dele ou tocasse nas coisas que ele tinha. E assim ele fez. E aí a gente viu também, né, que ainda assim nesse primeiro round aí que a gente falou, né, Jó, ele perdeu todos os bens, perdeu os bois, os camelos, as cabras, ele perdeu os filhos, né? E nesse primeiro momento, ainda assim ele não pecou, né? Foi quando ele disse que nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, né? Ele falou assim: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ainda assim, ele não pecou. Ele se impactou, né, com aquela angústia, com aqueles fatos que lhe ocorreram. Ele ficou angustiado, sentiu a dor, mas na hora ele adorou a Deus. A gente viu isso também. Ele adorou. Ele teve todos esses problemas e ele adorou a Deus. Ainda assim, ele não pecou. E agora a gente vai entrar no capítulo 2, onde vai ter uma nova conversa e uma nova aflição que vai vir para Jó. Foi nesse pedaço aí que a gente parou. Então vamos ler o capítulo 2, tá? No capítulo 2, onde Jó a gente vai ver que ele vai perder a saúde. Então vamos ler o capítulo 2. Nós vamos ler aqui do 1 até o 10, né? Eu deixei aí na tela. Não sei se pode estar pequeno aí para vocês que estão vendo, mas não tem problema. A gente vai lendo. Faz parte, né, do nosso estudo bíblico, faz parte também a nossa leitura, né? A nossa leitura e as nossas conversas. Vamos ler lá, Jó, capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 10 aqui. No versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que... Deixa eu permitir aqui uma entrada. Peraí. Estou lendo aqui o versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Até aqui, o texto está igual a primeira vez que houve a conversa no céu sobre Jó. Até aqui, se você for reparar no capítulo 1, aqui no capítulo 2, está igual. Porém, aqui tem um complemento que eu vou enfatizar aqui, que até pus em negrito aqui, ó, aí no versículo 3. Ó. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Então Deus está falando aqui. Ele conserva a sua integridade. Então houve essa primeira vinda das tribulações de Jó, e ele conservou a integridade dele, e é isso que a gente viu mesmo no capítulo 1. E Deus fala para Satanás assim: embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Mesmo assim, Jó conservou a sua integridade.
Então vamos continuar lendo aqui, ó, versículo 4. Ó. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Então Satanás respondeu ao Senhor. Desculpa, no versículo 5. Deus falou assim... Não, Deus não. Satanás falando aí. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Versículo 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, veja bem, nessa segunda vez, Jó menciona, mas se você tocar na saúde da pessoa, aí ele não vai aguentar. Aí ele não vai aguentar. E aí, Deus falou, tá bom, tá nas tuas mãos, só não toca na vida dele. Então, e aconteceu realmente. Jó teve as suas doenças, tumores malignos, como diz aqui. Aí no versículo 8, já fala assim, ó, Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Nesse versículo aqui, né, a gente fica pensando o tamanho do problema de Jó, né? A gente fica imaginando a angústia, você está doente, está no desespero, né? Deve ser uma doença muito, muito forte, né? Muito agressiva. Ele pegava caco para se coçar. É uma coisa assim de intenso sofrimento. A gente vê aqui que é coisas de intenso sofrimento. Aí a mulher de Jó, vamos ler aqui o versículo 9, ela fala assim, ó. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Olha só que interessante, que a mulher de Jó, ela falou no versículo 9 aqui para ele, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Que essa frase aqui, ela é muito forte, ela é muito forte. Ela fala de uma ruptura. Ela está sugerindo aqui uma desconexão com Deus, uma quebra dessa conexão com Deus. Amaldiçoa, desiste. Aqui é uma sugestão de desistência. Então, é uma frase forte? É uma frase forte. E que a gente também tem que nessa frase ou nessa fala, a gente vai ter muita reflexão sobre isso. E ele ainda fala assim no versículo 10, ele fala assim, falas como qualquer doida. Aqui, ó, veja bem, ó, um detalhe. Ele não está afirmando que ela é louca, que ela é louca ou é doida, mas ele está comparando ela com alguém que não sabe o que fala. Então, ainda assim, ele não está xingando, falando, você é doida, não. Está falando, você fala como uma doida, por quê? Porque um doido é uma pessoa que não sabe o que está falando. E aí depois ele vai explicar. Você está falando sem saber. Por quê? Porque aí, ainda no versículo 10, ele fala, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Então ele explica depois. Ele está explicando por que ele acha que ela está falando sem saber. Porque ele está falando, isso tudo também pode ser de Deus. Calma, não podemos ter essa ruptura. Por mais que o sofrimento que chega à nossa vida nos faça assim sofrer, nos faça pensar em desistir. Então, quando ela fala, não deu certo, esse Deus aí não funciona. Esse Deus aí não está de acordo com o que a gente espera. Vamos desistir, vamos desconecta dele e morre. Não. Ele está falando, não, porque o que você está falando é como uma pessoa doida, como uma pessoa que não sabe o que está falando, é como uma pessoa que não tem as informações adequadas para estar tomando a decisão.
E isso serve também para a gente, e o que mais? A explicação que vem a seguir, no mesmo versículo 10. Por quê? Porque se a gente recebeu de Deus todo o bem, por que não podemos receber também o mal? De novo, aqui a gente falou que o livro de Jó ele traz ensinamentos muito fortes para a gente. Porque a gente já falou no começo, eu vou repetir e a gente vai repetir isso sempre. A gente fala de sofrimento, a gente fala de fé e fidelidade na nossa relação com Deus. E aqui nesse pedaço é isso que a gente vê. Então, o sofrimento ele nem sempre está relacionado ao pecado. O livro de Jó vai tratar isso. Ele fala sobre um tratamento, um sofrimento de um justo. Mas ele também fala de propósitos de Deus, a gente vai ver isso. E Deus, quando ele cumpre os propósitos, ele permite sim sofrimento ao homem. Mas o fato do homem não entender o propósito, né, não significa que vamos questionar a soberania de Deus que tudo pode. Essa frase, ou esse segundo round que a gente fala, ele é muito importante para isso. No primeiro, ele disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ainda assim, né? Aí no segundo round, quando ele pede a saúde e fica com intenso sofrimento, ainda assim ele fala, se eu recebi o bem, também posso receber o mal. Então ele ainda está atribuindo a Deus toda a soberania. Então, aqui, quando a gente fala sobre essa frase, né, tem uma frase muito comum, né, que todo mundo fala, e é polêmica, né? Há males que vêm para bem, né? Muita gente fala assim, há males que vêm para bem, mas, e algumas pessoas falam, não, o mal é mal, o bem é bem, que há males que vêm para bem, não existe isso. Alguns cristãos até, né, evangélicos, eles falam, há males que... Na verdade, essa frase aqui, há males que vêm para bem, é a que a gente não consegue entender ao certo o que é o mal, o que é o bem, e a gente fica confuso e às vezes a gente se confunde mesmo. Por exemplo, quando a gente fala de sofrimento, a gente chama sofrimento de um mal, né? A história de José, por exemplo, né, até a Débora estava relembrando aqui nos nossos, nas orações diárias aí, né? A história de José, por exemplo, ele é um exemplo de que ele teve sofrimento e que um sofrimento que ajudou a aperfeiçoar a fé, ajudou a aperfeiçoar a fidelidade para com Deus. Então, e Deus, ele tinha seus propósitos e transformou coisas que a gente classifica como mal, transformou em bem, transformou esse mal que a gente julga em bem, mas para cumprir um propósito. E é um propósito divino, um propósito de Deus. Não é o azar ou acaso, como às vezes a gente fala sorte ou azar, não tem. Tem propósito, tem aprendizado. E eu também queria fazer uma observação aqui, que também tem muitas coisas, muitos sofrimentos que vêm na nossa vida que são fruto de nossas escolhas, sim. Mas esse exemplo do livro de Jó aqui, a gente está vendo, é específico de Deus, é um específico sofrimento de justo para a gente entender certas coisas. Não necessariamente que é fruto de nossa escolha. Por exemplo, quando José foi preso injustamente, né, não foi escolha dele, não foi uma escolha que ele fez que proporcionou aquele mal. Tem coisa que vem na nossa vida e que às vezes a gente não sabe o porquê, a gente acha que é azar, né? Quem não tem muito Deus no coração acha que é azar. Mas não foi escolha do José, mas ele sofreu. Agora, tem outros sofrimentos que a gente tem na vida que são nossas escolhas sim, e Deus permite que a gente passe por aquilo, porque tem aprendizado. Tem aprendizado na nossa vida. E agora, se não estiver dentro do propósito de Deus e você está conectado com Deus, pode acreditar que nada vai acontecer na sua vida que Deus não permita. Então, quando você está bem conectado com Deus, que nem Jó está aqui, ó, pode acontecer o que for, ele não vai desgrudar, ele não vai desconectar.
ele não vai desistir. Ele vai questionar, nós vamos ver mais para frente, a gente vai ver os diálogos, a gente vai aprender mais, tá bom? Mas a primeira coisa aqui que a gente está vendo, Jó está muito conectado com Deus, sim. Então, e isso não serviu para essa ruptura. Depois a gente vai começar a ler os diálogos. Então, nessa primeira fase do aprendizado aqui nosso do livro, da cena inicial, a gente está vendo isso. A gente está vendo um exemplo de fé e de fidelidade diante de um sofrimento intenso. Às vezes até sem explicação. Né? Para ele, por enquanto, está sem explicação. E a gente vai ver depois o que está na cabeça dele. E também dos amigos, quer dizer, de pessoas que estão à nossa volta e que falam coisas para a gente e que dão algumas sugestões. Então aqui a gente consegue entender todo esse cenário e entender também que a nossa intimidade com Deus, a nossa relação com Deus, a nossa conexão com Deus vai nos habilitar, nos capacitar a passar por isso, a receber o ensinamento divino, a receber o propósito que Deus tem na nossa vida. Às vezes a gente recebe muitos livramentos e a gente vem, a gente agradece. Porque às vezes nas nossas próprias escolhas a gente dá uma erradinha, né? Mas Deus vem e corrige e coloca a gente de novo no trilho. Por quê? Porque Ele tem propósito para a gente. Às vezes a gente até faz demorar um pouco o que Deus tem na nossa vida. Por quê? Porque Ele permite que a gente seja autônomo. Ele permite. Então, por isso que eu falo, quanto mais a gente se achegar a Ele, mais os propósitos deles vão ser realizados. Às vezes a gente demora para perceber isso. E eu na minha vida também aconteceu isso, e eu estou vendo que quanto mais conectado com Deus, mais Ele fala com a gente. Mais a gente vai entender algumas coisas. Quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente amplia a nossa fé. O pastor tem falado isso ficou na minha cabeça. Ele fala assim, como ampliar a fé? Faz a leitura, faz a oração diária, faz a conversa com Deus, faz um entendimento, e quanto mais você vai entendendo, mais a sua fé vai aumentando, mais a fidelidade vai aumentando. Então eu louvo a Deus porque a gente está aqui, todos nós, fazendo isso, buscando isso e entendendo, aqui através do livro de Jó, que existe sofrimento sim, de um justo, que a gente precisa aprender os porquês, e nós vamos aprender aqui. Então nesse capítulo 2, né, nessa segundo round com Deus, Jó foi bem, né? Foi bem. E aí, ainda no capítulo 2, eu queria complementar aqui a chegada dos amigos de Jó. Vamos ler então do 11 ao 13 para completar o capítulo 2? Vou ler aqui, tá bom? Ouvindo, no versículo 11 aí, Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um do seu lugar. Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Eu até deixei aqui nesse versículo, né, esse condoer-se e consolá-lo, né, na primeira vez que a gente falou sobre isso, o Vilmar estava resumindo e ele falou bem. Esse consolá-lo, condoer-se aqui, ele é meio relativo, por quê? Vamos ver isso, né, nos diálogos. Eles vieram consolar, vieram dar alguma sugestão, vieram reclamar, vieram fazer o quê, né? A gente vai ver. Mas a princípio eles vieram consolar, né? Porque era um sofrimento de um amigo que estava ali acontecendo. Mas depois a gente vai ver nesses diálogos que tipo de pensamento que estava tendo ali naquele momento.
Versículo 12. Levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então, veja bem, aqui no capítulo 12, quando eles chegaram já de longe, eles viram que Jó realmente estava muito mal. Então, realmente, eles também choraram. Por quê? Eles falaram, poxa vida, o Jó realmente tá mal. Tá mal. Quer dizer, é um sofrimento realmente intenso. É isso que eles viram. E aí os 3 ficaram lá e com Jó. E Jó ficou 7 dias e 7 noites sem falar nada. Acho que a gente fica imaginando como é que estava a cabeça dele, né? Como é que está a cabeça dele diante de tudo isso. E também, por enquanto, nenhum dos amigos também ousava falar alguma coisa, né? Vamos esperar ver o que Jó fala. Nós vamos começar a ver aqui o que Jó fala. Mas no primeiro round aqui que a gente viu, né? Que Jó ele é muito conectado com Deus, né? E ele era muito abençoado antes de tudo isso, tudo dava certo, tudo prosperava, né? Tanto é que Satanás falava para Deus, tá tudo bem, né? Então será que ele não é temente a Deus debalde, né? Sem precisão, né? Debalde. E por falar em debalde, Osmar acho que tá aí, né, Osmar? Ontem a gente foi no nosso culto, um culto abençoado, né? E a gente estava lá antes né? Osmar, eu estava lá enxugando a igreja, porque tinha entrado água lá, né? Antes do culto. E o Osmar falou para mim uma coisa certa, né? Ele falou, Marcelino tá limpando aqui a igreja de balde. E era verdade. E era verdade. Eu estava lá com o balde para enxugar a igreja lá. Mas é verdade. Eu falei, tá vendo? Tem muitas coisas que... Gostei. Aí eu falei assim, pô, parece aquelas piadinhas do Marcelino. Parece. Osmar, você tá ficando bom, viu? Tinha um Osmar de água lá na igreja, hein? Osmar de água. Tinha um Osmar de água lá, isso aí, Edgar. Edgar, é isso mesmo. Isso aí. E tem algumas coisas aqui no nosso estudo que fixa na nossa mente, né? Então é bacana isso daí. Então, continuando aqui, piadinhas à parte, mas... Pena que o Vilmar não viu, né? Então, o Vilmar, hoje ele está em Vilar, né? Que ele está em casa, hoje ele não está na praia. Ele não viu o mar de água que estava na igreja. Não viu o mar de água. Se ele fosse lá, ele ia ver. Então, continuando aqui, né? Agora chegaram os amigos de Jó, né? Jó ficou uma semana sem falar. Agora nós vamos entrar no capítulo 3. Capítulo 3, aí Jó começa a falar, tá bom? Então nós vamos ler aqui. Eu vou fazer a leitura um pouco rápida e vou ler eu vou pulando alguns versículos, porque tem alguns que não precisam ser lidos agora, né? Mas os mais importantes eu vou ler só para a gente entender o conteúdo do capítulo 3 aqui, né? Então, vamos lá. No capítulo 3, onde Jó amaldiçoa o dia do nascimento, está escrito assim, vamos lá. Vamos no versículo 3. Versículo 3, ó. Está escrito assim, ó. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Então, nesse versículo 3, ele está amaldiçoando o dia e a noite em que ele nasceu, em que ele foi concebido. Ele está falando, converta-se aquele dia em trevas, né? Aí ele começa a falar do dia,
amaldiçoar o dia, e depois ele fala aquela noite, no versículo 6, aquela noite que não se conte nos calendários, né? Não se conte nos meses. Ele começa a falar dessa forma. E no versículo 10, vou ler o versículo 10. Pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu os meus olhos o sofrimento. No 11 ele fala, por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Então ele fala assim, aquela noite em que eu nasci, que eu fui concebido, né? Melhor que não tivesse existido. Né? Ele está em sofrimento, ele está falando assim, por que eu nasci? Está questionando. Né? Por que se eu já tivesse morrido lá, ou no próprio ventre da minha mãe, ou na hora que eu nasci, poderia ter morrido, se aquele dia não tivesse existido, porque agora, aí no versículo 13, olha só que interessante, no versículo 13 ele fala assim, porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Esse versículo 13 aqui é interessante, porque o que ele reforça para a gente aqui? Por que eu não morri já lá no dia do meu nascimento, né? Porque agora eu já estaria tranquilo. Se eu já tivesse morrido, eu estava dormindo e haveria para mim descanso. Aqui, Jó já está falando que na cabeça dele, ele é um cara tão conectado a Deus, que para ele a eternidade é uma realidade. Ele tem essa noção da eternidade e é para lá que a gente vai. E ele sabe disso. E a gente fala que as pessoas às vezes morrem, estão num lugar melhor que a gente escuta as pessoas falar isso, né? Então, ele era uma pessoa que muito ligada a Deus, tinha muita fé em Deus, e ele acreditava assim na vida, na eternidade. Então ele falou, se eu tivesse lá, eu estaria tranquilo. E aí nos próximos versículos ele fala, o ali aqui em vários versículos que a gente vai ver, é a eternidade, é o descanso eterno, né? Ele começa a falar aqui, olha o 17, ele fala assim, ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. No 18 ele fala, ali os presos juntamente repousam e não ouvem mais a voz do feitor. No 19, ali está tanto o pequeno como o grande, o servo livre do seu Senhor. Então ele está falando, ali na eternidade, ali não tem mais sofrimento, não tem mais pequeno, não tem grande, não tem mais servo e senhor. Então ele está falando que essa eternidade é uma coisa boa, ele acredita nisso, então, e isso também deixa claro aqui para a gente que a conexão dele com Deus realmente é muito forte. Aí ele fala assim, aí ele já começa a questionar, aí pensar, né? Ele já está questionando, por quê? Agora no 20 ele já começa, mas por quê, né? Por que será que se concede luz a miserável? Por que se dá vida aos amargurados de ânimo? Ele está falando, tem pessoas que são amarguradas e sofredoras que esperam a morte. E ela não vem. Eles cavam à procura dela mais do que tesouros ocultos. Ele diz isso no 21. Ele está falando assim, por que será que essas pessoas vivem? Ou por que tem vida em algumas pessoas que só sofrem? Né? Todos esses questionamentos ali de bate-pronto que ele está fazendo, a gente vai ver lá na frente. Então aqui a gente vai ver os diálogos, a gente vai ver os questionamentos. Depois, lá no final, Deus vai entrar nos esclarecimentos, a gente vai entender, Jó vai entender também muitas coisas, nós também, e a gente vai entender tudo isso. Por isso que é importante alguns versículos a gente está lendo, né, para a gente compreender o livro como todo. Porque se às vezes a gente passar só a leitura, às vezes passa vamos supor, a gente está lendo a Bíblia sozinho em casa, a gente vai passando, às vezes não chama tanta atenção. Agora, às vezes aqui a gente, olhando com um pouco mais de cuidado, conversando um pouco,
pesquisando alguns estudos, a gente vai vendo de outra forma. Aí quando a gente for ler o livro de Jó de novo, vai ser igual aos outros livros que a gente já estudou. Quando você for ler Salmos, por exemplo, você já vai ver com outros olhos, você vai ter outro entendimento. Quando você lê Eclesiastes, que você vê aquelas coisas lá que a gente dava um nó na nossa cabeça, já não vai ser mais assim. E aqui também. Então vamos lá, o Jó tá, puxa vida, né? Por que as pessoas, né, que tem esse sofrimento aqui, quer morrer e não morre? Vamos ver. Aqui lá no 26, ainda na conversa do Jó, ele fala assim: não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Então, nesse capítulo 3, então Jó está fazendo isso, né? Resumindo, ele está fazendo isso. Ele está questionando. Ele falou, primeiro ele reclamou um pouco. Pô, melhor eu não ter nem nascido para sofrer tanto desse jeito. Melhor eu estar lá já com Deus na eternidade, que lá não tem sofrimento, lá não tem todos esses problemas que a gente passa aqui na Terra. E aí depois ele ficou também, poxa, por que será que as pessoas têm sofrimento, né? Vamos lá, mas ainda assim, ainda com esses pensamentos, ainda assim Jó não pecou. E a gente vai entender por quê. Ele não pecou. Ele só está meio sem entender algumas coisas. E ele está falando, pô, diante de tanto sofrimento, às vezes é melhor realmente estar lá com Deus na eternidade. Bom, aí quando ele falou isso, então Jó começou a falar, então aí já vamos entrar nos diálogos dos amigos de Jó. Então, o primeiro que vai falar é o Elifas. Então, no capítulo 4, a gente vai ver agora, o Elifas ele repreende Jó. No capítulo 5, que a gente vai ver, depois ele exorta a Jó para buscar Deus. E nós vamos entender isso também. Mas primeiro vamos aqui ler o capítulo 4. Então, da mesma forma, eu só vou ler alguns versículos, tá? Só para a gente entender. Vai dar para a gente entender todo o capítulo, tá bom? Então vamos lá. Diante disso, que a gente já conversou, vamos lá. O Elifas vai lá, opa, né? Ele fala aqui no versículo 2, né? O Elifas ele fala assim: sem tentar alguém falar-te, enfadar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? Traduzindo, né? Ou posso falar? Ou você vai ficar chateado? Bom, também, quem vai me pedir de eu falar? Quero falar. Esse versículo 2 só quer dizer isso. Posso falar? Bom, se não puder eu vou falar, porque eu quero falar. É mais ou menos isso. Versículo 3. Eis que tens ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas. Olha que importante. No versículo 5, ele fala assim: mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Olha, essa fala é muito importante. Ele está falando o seguinte: rapaz, você está falando, você sempre ensinou as pessoas, fortaleceu as pessoas. Você estava na liderança, vamos chamar assim, espiritual, na ajuda para as pessoas. Agora chegou a tua vez, você está titubeando. E às vezes isso aqui é muito importante, porque realmente, às vezes a gente consegue ajudar as pessoas, a gente consegue dar uma palavra, uma oração e tal, e quando chega com a gente, às vezes é difícil. E o amigo dele está falando, pô, você é o cara. Ele era muito conhecido. E agora que chegou na sua vez, você não está conseguindo, né? Você já fortaleceu mãos fracas, agora chegou na tua vez. Você está se abalando? Então, aí é uma reflexão muito importante para a gente,
Porque realmente acontece isso, sim, né? Às vezes a gente consegue ajudar ou falar para as pessoas muitas coisas e na nossa vez, às vezes, a gente não consegue fazer o que a gente ensina, né? É interessante isso, muito interessante. Marcelino? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Essa parte, para mim, é uma das partes mais importantes aqui desse versículo. Porque quando você está provendo alguém, ou quando você está ajudando alguém, quando você está, igual Jó no começo, fazendo, você é íntegro, é fiel, e você tem essa compaixão. Mas esse livro mostra que, às vezes, o entendimento só se dá por completo quando é invertido, né? Que é o que acontece e é o que esse amigo faz. Por isso que esse livro de Jó é uma das coisas mais loucas que tem na Bíblia, porque ele pega a nossa razão e inverte, né? Primeiro, que a gente acredita que tudo que planta, colhe. Sim, nós aprendemos em Provérbios, em Eclesiastes, né? Vários tipos de ação, também é isso. Mas também, e quando acontece de um jovem íntegro, homem, pessoa íntegra, justa, e que não faz mal para ninguém, é muito abastado, até por isso que eu acho que é uma das coisas que ele tem, justamente porque ele é íntegro, fiel, então ele conecta tudo, ele faz boas opções. Isso. Ele opera bem a vida dele, faz planilha, coloca debaixo da mão de Deus e faz tudo. E como explicar, né, ele chegar a se arranhar com o caco para aliviar a dor ou para tirar a pele? E aí esse livro, quando eu estava lendo lá num outro momento, eu falei, Deus... E outra coisa, é a permissão de Deus, né? Não foi Deus que fez, né? Não, ele permitiu. Foi Deus que fez. Porque eu acredito que essa cena acontece muitas vezes ainda no mundo espiritual. Sabe o Marcelino? Ele só é isso por causa disso. E aí, quando a gente fala assim, eu creio, eu tenho fé, aí Deus fala que eu vou permitir para você pôr isso em prática. Então, eu vejo esse livro aqui, Jó tendo que pôr em prática tudo aquilo que ele fez, e a inversão dele, que daí depois você vai explicar no final, como que foi essa volta dele, como o olhar dele mudou. Então, isso para mim foi um aprendizado de, assim, é muito fácil quando estamos sendo o provedor, ou você tem até uma certa hierarquia nisso, né? Mesmo você humilde, tudo seja. Mas quando você inverte, você fala, nossa, eu não sabia que era tão difícil. Isso aí é um ensinamento, assim, uma pérola dentro da Bíblia, de entender que também você certinho, mesmo optando, fazendo tudo, às vezes acontece isso para você entender o lado oposto. É um aprendizado, né, Daíse? Então, inclusive, Daíse, aí no versículo 8, já vem uma conexão com o estudo do livro de Jó também. Vou ler aqui o versículo 8, que é, segundo eu tenho visto, o Eli faz falando, tá? Segundo eu tenho visto, os que lavraram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Quer dizer, ele está falando aqui que quem colhe o mal quem planta o mal vai colher o mal. Ele está querendo começar aqui uma reflexão nossa, dizendo assim, poxa, isso daí pode ser fruto das nossas escolhas, isso pode ser fruto do que você está fazendo, como se fosse um castigo. Então ele começa aqui uma discussão que a gente vai fazer aqui, que a gente vai ver que não é bem isso. Não é bem isso, mas é o que está na nossa cabeça, que quando às vezes vem coisas ruins, é porque a gente fez alguma coisa errada, alguma escolha errada, né? E aí ele começa, esse primeiro amigo do Jó, ele começa a falar assim, que eu tenho visto que quem anda nos caminhos errados, colhe maus frutos. Então, ele já está começando a dar uma opinião dele, né? Nessa primeira opinião, quando ele fala assim, bom, chegou a sua vez e você está baqueando, ele está totalmente correto, ele está vendo isso, é um fato. Agora, quando ele começa a falar sobre colher o que se plantou, lá na frente também a gente vai ver depois Jó respondendo para ele começa a entrar nessa questão. Ele começa a entrar nessa questão da gente achar que o pecado está relacionado com o sofrimento
só. E não é. E o livro de Jó como um todo, ele vem mostrar justamente o contrário. Ele vem mostrar como que alguém que é limpo, é íntegro, sofre, como que ele recebe, o que ele tem que fazer quando ele recebe. E não é, muitas vezes não é uma correção, é um aprendizado. Aqui, na sequência, para a gente terminar aqui o capítulo 4 do Elifas, ele fala assim, do versículo 13 até o 21, eu vou ler só uns pedaços, tá? Só para a gente entender a ideia principal. Ele fala assim que, numas visões que ele teve noturna, em profundo sono, veio um espírito diante dele e falou uma coisa. Então, o Elifas está falando, veio um espírito aqui durante o meu sono tal, e me falou o seguinte, versículo 17, seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Ele está falando aqui assim, será que existe isso, alguém que sem defeito? Será que existe uma pessoa justa, uma pessoa pura totalmente? Acho que não. Porque se até anjos podem ter imperfeições, quanto mais nós que viemos do pó, né, ele fala aqui mortal, né, nós, réis mortais, vamos ter tudo isso. Ele está falando isso porque ele vai falar na sequência. A gente é falho, a gente tem defeito. E por esses defeitos talvez a gente vá colher o mal. Então ele já está falando aqui, ainda o amigo dele, terminando de falar a ideia dele aqui, ele está falando, será que tem pessoa irrepreensível? Eu vi isso em sonho que talvez não tenha. Mas ainda assim, mesmo que ele fale isso, ainda assim a gente vai entender que não é todo o sofrimento que vem do pecado. Então, mesmo que ele fale que o homem não é totalmente puro, que o homem é mortal, é falho e nós somos falhos, vai ter muito sofrimento que vai estar relacionado, como a gente já viu, a propósito. Há coisas maiores que vêm pela frente, que às vezes o nosso entendimento não consegue fazer a relação de um com o outro. Então, todas as pessoas da Bíblia que a gente fala, que foram usados e muito usados, eles passaram por sofrimento, tanto de escolhas, quanto de propósito de Deus, quanto também de aprendizado. E tem muita coisa que a gente não entende, mas que a gente tem que entender que Deus é soberano, Deus tem as coisas sob controle e Ele que tem que conduzir a nossa vida. Então, aqui no primeiro capítulo 4, onde o Elifas fala com Jó, ele fala isso. No capítulo 5, a gente vai ver no próximo domingo, dado aí o avançado do nosso tempo, a gente vai ver já uma outra coisa que o Elifas fala para Jó. Uma outra coisa não, ele vai falar mais coisas para o Jó. Mas aqui, por enquanto, ele está repreendendo a Jó. Ele falou, chegou sua vez, você está titubeando? Aí ele já começa. Eu já vi pessoas que planta mal, colhe mal. E também vi em sonho que nem todo homem vai ser. A gente não vai conseguir encontrar um homem totalmente puro. Um mortal é difícil. Então, deve ter pecado aí sim relacionado com isso. Mas lá na frente a gente vai ver que não é só isso. Tanto é que no final do livro, quando a gente estiver no final do livro, quando a gente fala assim, Jó, Deus repreende os amigos, tá bom, mas como assim repreende? É só para a gente entender que muitas ideias, às vezes, a gente interpreta mal, e aí a gente precisa entender, a gente precisa corrigir.
Então, no próximo domingo, a gente vai continuar vendo a segunda parte da fala do Elifas. Tá bom? Dado aqui já o horário. Ó, a gente vai entrar no capítulo 5, ó. Amém. Né, no próximo domingo. E agora, eu vou encerrar aqui no capítulo 4, e até vou chamar também o pastor. Vou pedir para o pastor fazer as orações e orar também, né, pelo Flávio, o irmão da Ângela que faleceu. Pastor? Amém. Amém, mas na realidade orar pela família da Ângela, né? Porque o Flávio já faleceu. Ah, sim. Vamos orar pela Ângela, que perdeu o filho. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus possa continuar te abençoando, viu? E não esquecendo que hoje à noite nós vamos ter a nossa ceia. Né? Todos os cultos são bênção, mas o dia da ceia é um culto especial. Então, louvo a Deus também pela graça que Deus tem dado, pela sabedoria que Deus tem dado a você, Marcelino, Edgar também. Tenho certeza que Deus vai levantar outras pessoas também para estar nos ensinando a palavra de Deus. Né? Então, vamos falar com Deus e que o Senhor possa realmente estar te usando, Marcelino, viu? Para a glória do Senhor Jesus. Amém? Pai amado, eu quero te louvar, meu Deus, quero te agradecer pela Escola Bíblica Dominical, pelo ensinamento, Pai amado, que os teus servos estão trazendo para as nossas vidas sobre o livro de Jó. Pai amado, que nós possamos aprender e colocar em prática aquilo que nós estamos, Pai amado, observando, aprendendo. Muito obrigado por tudo, Deus. Quero pedir uma bênção especial para a Ângela, para a família da Ângela. Também, Pai amado, quero também abençoar também, em nome do Senhor Jesus Cristo, o irmão da Rosi, cubra ele com teu sangue, Pai amado. Pai amado, não somente essas vidas, Pai, mas todos que estão nos ouvindo, Pai amado, se tiver algum parente doente, com alguma dificuldade física, que o Senhor venha, Pai amado, entrar, Pai amado, com o teu poder, com o seu sobrenatural, curando, libertando, dando a vitória para cada um. Pai amado, também quero, Pai amado, pedir, meu Deus, para esse culto de hoje à noite, Pai. Deus amado, que seja uma grande derramar do teu Espírito Santo, que o sobrenatural de Deus esteja ali manifestando em cada vida que estará presente, em cada vida também que estará nos assistindo através do YouTube. Obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado por essa Escola Bíblica Dominical. Eu quero te louvar por tudo, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, esteja repousando sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém, pastor. Obrigado. Paz, Amém, obrigado. Obrigado, Marcelino.